Imagine um cachorro tão destemido que faz criminosos pararem no meio do caminho. Esses cães heróicos não apenas protegem, eles fazem qualquer ladrão se arrepender amargamente de ter pisado onde não devia. Quer ver momentos épicos em que a justiça foi feita com dentes e coragem? Então vem com a gente conferir 20 situações eletrizantes em que ladrões se deram muito mal ao enfrentar cães de guarda. Número 20. Dog alemão em ação. Em Oklahoma City, nos Estados Unidos, uma cidade onde os índices de criminalidade costumam ser altos, manter-se em alerta é parte da rotina. Em uma tarde qualquer, as câmeras de segurança de um prédio residencial captaram uma cena inusitada. Um homem apareceu do nada e entrou pela porta lateral de um apartamento no centro da cidade. Do outro lado da porta, ele deu de cara com Dubai, um enorme cão mestiço de dog alemão, com nada menos que 55 quilos de puro porte e presença. O problema? Aquele lugar não era dele. E pior ainda, o verdadeiro dono estava ali por perto, junto com sua mãe e o filho cego. Os três estavam a poucos metros, completamente alheios à ameaça que havia acabado de entrar. Sem saber da presença dos moradores, o invasor tentou conquistar a confiança de Dubai, acariciando o cão como se fosse seu. Por alguns segundos, parecia que o plano estava funcionando. Mas aí, um barulho chamou a atenção da mãe, que saiu para ver o que estava acontecendo, e deu de cara com o intruso. O grito da mulher ecoou pela casa, e Dubai mudou de postura na hora. Como se um botão tivesse sido acionado, o cão avançou com tudo, mordendo o homem primeiro na parte traseira e depois na cabeça, decidido a proteger sua família. Em pânico, o invasor correu o mais rápido que pôde em direção à saída, com os rosnados de Dubai ecoando atrás dele como um aviso claro: aqui não. Depois de garantir a segurança da casa, a família chamou a polícia. Dubai, ainda em alerta, permaneceu firme, latindo sem parar, pronto para outro confronto. A resposta rápida das autoridades foi decisiva. Logo, o criminoso foi capturado. Robert Ward, de 32 anos, acabou sendo condenado por invasão de domicílio em segundo grau. Dubai foi celebrado como um verdadeiro herói. Um cão leal que protegeu sua casa e seus donos com bravura, mesmo sem saber exatamente o tamanho do perigo que enfrentava. Número 19. Hobby entra em cena. Na França, um momento de heroísmo canino ganhou o coração de milhões. Tudo aconteceu na loja de David Bremont, quando um assaltante armado invadiu o local. As câmeras de segurança registraram cada segundo da cena tensa. O ladrão, com uma arma em punho, ameaçava Bremont. A situação parecia prestes a se tornar trágica, mas então entrou em cena Hobby, um pastor belga de 4 anos, companheiro fiel de Bremont. Sem hesitar, o cão disparou em direção ao criminoso com uma coragem impressionante. O ataque repentino pegou o ladrão de surpresa. Assustado, ele fugiu imediatamente do local. Hobby não era apenas um cachorro de estimação. Ele havia passado por um ano inteiro de treinamento intenso ao lado de Bremont. Mas essa foi a primeira vez que enfrentaram um perigo real. E o cão passou no teste com excelência. Bremont, que já havia sido alvo de outros assaltos no passado, jamais imaginou que seu parceiro de 4 patas fosse se tornar um verdadeiro herói. A atitude de Hobby não só salvou o dono, como serviu de inspiração para muitos. Foi uma prova viva do poder da lealdade, do instinto protetor e da conexão entre humanos e cães. Número 18. Trio imbatível. Um ladrão achava que estava prestes a conseguir um grande roubo ao invadir uma casa silenciosamente. Mas em vez de um golpe fácil, o que ele encontrou foi um time de cães prontos para o combate. Assim que colocou o pé no interior da residência, foi recebido com o olhar firme de um cão de guarda. Tentando não fazer barulho, ele tentou acalmar o animal, mas não teve sucesso. O cachorro começou a latir forte, alertando um segundo cão, que veio correndo de outro cômodo da casa. Antes que o intruso pudesse reagir, estava no chão, dominado pelo segundo cão que o prendeu com força, latindo sem parar. A confusão só aumentou quando um terceiro cão, pequeno, mas cheio de energia, entrou na briga. Mesmo menor, seus latidos agudos criaram ainda mais caos, incentivando os companheiros maiores na missão. O ladrão tentava escapar, empurrando os cães e tentando ajustar a roupa que rasgava com os movimentos, mas cada passo era seguido por mordidas e rosnados. Os 3 cães agiram como um time coordenado. O que começou como um roubo silencioso virou uma perseguição de tirar o fôlego. No fim, ficou claro. Aqueles cães não eram apenas mascotes, eram os verdadeiros protetores da casa.
Número 17. Hoje não. Em um momento tenso, um invasor ousado pulou o muro de uma casa achando que teria tempo para agir. Mas assim que aterrissou, 2 cães ferozes já estavam à espera. Sem perder tempo, um deles, o mais determinado, avançou com força total, partindo para cima do intruso com uma intensidade assustadora. O homem tentou se defender, mas era inútil. O segundo cão agarrou a roupa dele, enquanto o primeiro não dava trégua. Era uma verdadeira guerra corpo a corpo. O homem lutava desesperadamente para se livrar dos cães, mas a situação só piorava. Em um movimento instintivo, um dos cães puxou o moletom do invasor, derrubando-o no chão. A tentativa de fuga virou desespero. Mesmo quando moradores próximos tentaram jogar baldes de água por cima do muro para dispersar os cães, eles continuaram o ataque com a mesma força. O segundo cão saiu de cena em meio à confusão, mas nenhum dos dois sofreu ferimentos visíveis. O invasor, por outro lado, continuava preso no chão, imobilizado por um cão que se recusava a deixá-lo escapar. Número 16. Movimento errado. Esse ladrão achou que tinha se dado bem. Após invadir uma casa e juntar tudo o que conseguiu carregar, ele acreditava que estava prestes a sair ileso. Só que no momento em que tentava fugir silenciosamente, foi surpreendido. O dono da casa o viu e partiu para o encalço. Desesperado, o criminoso escalou o telhado, acreditando que conseguiria escapar pelos fundos. Mas o morador não desistiu. Seguiu de perto, determinado a impedir a fuga. Em um ato arriscado, o ladrão pulou do telhado para o quintal da casa ao lado, esperando encontrar refúgio. Só que ali, o destino lhe reservava um castigo muito pior. 2 cães de guarda já estavam no terreno e não perderam tempo. Um deles mordeu com força a perna do invasor, enquanto o outro avançava direto no tronco, derrubando-o com violência. A tentativa de defesa foi inútil. Com dificuldade, o ladrão tentou pegar um cano próximo para se proteger, mas os cães estavam determinados. Não soltavam por nada. Enquanto isso, o morador permanecia no telhado, assistindo à cena que se desenrolava abaixo, esperando o momento certo para chamar a polícia e o dono dos cães. E foi o que ele fez. Assim que as autoridades chegaram, o ladrão não teve mais saída. Graças à resposta rápida dos cães, o sujeito foi finalmente capturado. E, sem dúvida, aprendeu da pior forma que aquele não era um bom lugar para tentar roubar. Número 15. Burble em alerta. Em uma noite aparentemente tranquila, um ladrão acreditou que havia encontrado a oportunidade perfeita para invadir uma casa com terraço, aproveitando-se da ausência do dono. Com confiança, ele subiu até um cômodo extra e olhou pela janela, acreditando que o ambiente estava sob controle. O que ele não sabia é que um Burble, uma raça de cão robusta com estrutura óssea poderosa e músculos bem definidos, já estava a caminho em silêncio absoluto. Aquela invasão estava prestes a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Sem perder tempo, o cão lançou um ataque feroz contra o intruso. O homem, pego de surpresa, não teve chance alguma. Usou os punhos para tentar afastar o animal, e apesar de ter causado alguns ferimentos no cão, isso só serviu para aumentar ainda mais a fúria do defensor. A situação estava fora de controle quando a dona da casa voltou. Ao abrir a porta, ela encontrou o caos. Sangue, gritos e o Burble ainda atacando com intensidade. Rapidamente, ela acionou a polícia e uma ambulância. O cachorro, que até então era apenas um companheiro leal, virou motivo de orgulho no bairro. Os vizinhos o celebraram como um verdadeiro herói local, reconhecendo a bravura com que protegeu seu lar contra um estranho. Número 14. O pequeno herói sabe aquele velho ditado "não julgue o livro pela capa"? Ele nunca fez tanto sentido quanto nesta história surpreendente. Um homem mal vestido, usando roupas surradas, decidiu invadir o quintal de uma casa que parecia estar vazia. Sabendo que poderia haver um cão por perto, ele observava cada canto com cautela. Ao se aproximar de uma antiga casinha de cachorro, o sujeito deu uma boa olhada ao redor. Nada. Tranquilo, ele seguiu em direção à porta dos fundos, destrancou a entrada e entrou na casa com passos silenciosos, acreditando que tinha se dado bem. Só que no momento em que colocou o pé dentro do cômodo, tudo mudou. De repente, um cão minúsculo, do tamanho de um pão de forma, surgiu das sombras e partiu para cima dele com uma ferocidade inacreditável. O ladrão, completamente despreparado para enfrentar aquele mini defensor, deu meia volta e correu feito louco. Num lance cômico, saltou a cerca com uma agilidade impressionante, movido unicamente pelo medo.
O pequeno cão, incansável, seguiu correndo atrás do invasor, latindo com todo o fôlego. Foi uma cena hilária e emocionante ao mesmo tempo. Quem diria que um cãozinho tão pequeno poderia provocar tamanho pavor? Esse episódio é a prova de que coragem e bravura não dependem de tamanho. Às vezes, os maiores heróis vêm em pacotes bem pequenos. Número 13. Dobermans valentes. Era para ser apenas mais um dia comum. Um avô voltava para casa tranquilo depois de sacar seu pagamento, sem imaginar o perigo que o aguardava. De repente, um sedã branco apareceu e bloqueou seu caminho. 2 homens saíram do carro, armados, exigindo que ele entregasse todo o dinheiro. O que os criminosos não sabiam é que do outro lado do portão, a neta do senhor estava de olho em tudo, e ela não estava sozinha. Ao seu lado, 2 Dobermans leais e sempre atentos estavam em posição de guarda, prontos para proteger a família a qualquer custo. No momento em que a jovem viu seu avô sendo puxado para fora do carro, seu coração disparou. Com um gesto rápido, ela tentou fechar o portão. Mas foi tarde demais. Os cães já haviam percebido o que estava acontecendo e agiram por instinto. Com uma velocidade impressionante, os Dobermans atravessaram o portão e avançaram sobre os assaltantes. Os ladrões, pegos de surpresa, não tiveram tempo de reagir. Em poucos segundos estavam no chão, sendo dominados pelos cães que agiam com total determinação. Graças à coragem dos cães, o avô saiu ileso, e os criminosos fugiram sem levar nada. A família, aliviada, agradeceu por ter ao seu lado companheiros tão fiéis e protetores. Essa história serve como um lembrete poderoso de que, quando o perigo aparece, um cão de guarda de verdade está sempre pronto para defender quem ama. Número 12. Me leva para o hospital. Na cidade de Teresina, no Brasil, um ladrão experiente achou que seria apenas mais uma noite de trabalho. Conhecido por invadir casas da vizinhança, ele estava confiante de que sairia com mais um troféu. Só que naquela noite algo inesperado aconteceu. Ele conseguiu entrar em uma residência enquanto os moradores dormiam. Tudo parecia tranquilo até que sentiu uma dor aguda no braço. Um cachorro da família, atento ao menor movimento, havia atacado com tudo. O ladrão, em completo desespero, começou a gritar: "Seu cachorro está me mordendo! Me leva para o hospital!" Acordados pelos gritos, os donos da casa correram para a cozinha, prontos para enfrentar qualquer coisa. Ao verem a cena, não pensaram 2 vezes. Em vez de ajudar, começaram a perseguir o criminoso para expulsá-lo. O cachorro, por sua vez, já havia feito o essencial, garantido a proteção do lar com uma mordida bem aplicada no braço do invasor. O ladrão fugiu aos berros, humilhado e com certeza com um lembrete bem dolorido de que aquela casa estava muito bem guardada. Número 11. Assalto frustrado. No silêncio da madrugada, um sujeito decidiu escalar o muro de uma casa, achando que ninguém notaria. Ao se apoiar no varal para manter o equilíbrio, tudo parecia sob controle. Mas essa sensação durou pouco. De repente, 2 cães surgiram das sombras. Avançaram em disparada, latindo com ferocidade. Um deles, de pelagem branca, mordeu a perna do invasor, enquanto o segundo cão o empurrou ao chão com força. O ladrão tentou se desvencilhar, chutando e gritando, mas nada funcionava. As mordidas eram fortes e coordenadas. Os cães sabiam exatamente o que estavam fazendo. Cada tentativa de fuga só tornava os ataques mais intensos. Os cães não estavam ali para brincar. Estavam protegendo seu território com lealdade e coragem. A cena, toda registrada por câmeras, mostra o poder de uma dupla bem treinada. Ao final, o ladrão foi imobilizado. Mais do que uma lição, foi uma demonstração clara de que invadir a casa errada pode ser um erro que dói. Literalmente. Número 10. Nem pense em se aproximar. Imagine uma noite tranquila em um bairro sul-africano, com tudo em silêncio. Até que o clima de calmaria é interrompido por uma tentativa de invasão. 4 criminosos se aproximam sorrateiramente de uma casa, com cada passo capturado pelas câmeras de segurança. O plano parecia simples: entrar sem ser notado, pegar o que desse e sair rapidinho. Mas eles não contavam com a presença de uma barreira poderosa. Um grupo de cães atentos e prontos para a ação. Os invasores mal conseguiram se aproximar da porta quando o latido de um cão de guarda cortou o silêncio da noite como uma sirene de alerta. Não era um latido qualquer. Era o aviso claro de que a casa estava bem protegida. Do lado de dentro, os moradores já sabiam o que fazer. Eles tinham total confiança em seus Rottweilers, treinados especialmente para reagir em situações como essa. Esses cães não eram apenas pets. Eram parte de uma equipe de resposta rápida.
À medida que os latidos aumentavam, os ladrões se desesperaram. O som atraiu a atenção de vizinhos, iluminou janelas e expôs totalmente o grupo. Sem outra escolha, os 4 recuaram em disparada, correndo para longe antes que fosse tarde demais. A lição foi clara. Às vezes, o sistema de segurança mais eficiente tem 4 patas, dentes afiados e um faro impecável para o perigo. Número 9. Nunca mais volte. Era madrugada quando um invasor se esgueirou para dentro do quintal de uma residência, sem saber que 2 pastores alemães estavam em alerta máximo. Bastou um leve movimento estranho e os cães entraram em ação, como se tivessem sido treinados para aquele momento. Com latidos graves e ameaçadores, os cães cercaram o ladrão em segundos. Em pânico, ele gritou por socorro, esperando que alguém, talvez até os próprios donos da casa, o salvasse dos cães que o cercavam. O morador, acordado pelos sons, saiu para ver o que estava acontecendo. Ao ver o ladrão acuado pelos cães, tomou o controle da situação e, com comandos firmes, conseguiu acalmar os animais que relutantemente voltaram à posição de guarda. O invasor, completamente apavorado, implorava para que os cães fossem mantidos longe. Em total desespero, tentou correr. Seus gritos de medo ecoavam enquanto escapava pelo mesmo lugar por onde entrou. O dono da casa, agora calmo, recolheu os objetos que o ladrão havia deixado cair no chão e os jogou em direção ao portão com uma frase firme: "Nunca mais volte aqui." Tremendo de medo, o homem correu até o carro e desapareceu na noite, com a lembrança viva de que aquele quintal tinha guardiões que não brincavam em serviço. Número 8. Pastores alemães de plantão. Em uma noite qualquer na Índia, 2 homens se aproximaram sorrateiramente de uma residência. Escalaram o muro com cuidado, certos de que o silêncio os manteria seguros, mas esqueceram que naquela casa viviam protetores atentos. Assim que colocaram os pés dentro da propriedade, foram recebidos por latidos furiosos. 2 pastores alemães já estavam de pé, encarando os invasores com foco total. Sem hesitar, começaram a avançar. O barulho dos latidos cortou o silêncio da noite e despertou os vizinhos. Os ladrões, percebendo que o plano havia ido por água abaixo, não perderam tempo. Pularam de volta para fora e sumiram antes mesmo que os donos da casa acordassem. Os cães, orgulhosos e em alerta, continuaram vigiando o quintal. Aquela noite poderia ter acabado mal, mas graças à atenção e ao instinto dos pastores alemães, a invasão foi interrompida antes mesmo de começar. Mais uma prova de que um cão bem treinado pode fazer toda a diferença entre segurança e desastre. Número 7. Intrusos à meia-noite. A noite estava serena, com o silêncio reinando sobre uma casa aparentemente tranquila. Tudo parecia calmo até que 4 figuras misteriosas começaram a rondar a propriedade. À primeira vista, pareciam apenas pessoas caminhando, aproveitando o clima noturno, mas bastaram alguns segundos para perceber que havia algo errado. O grupo, formado por 4 homens, se aproximava com um comportamento estranho, trocando olhares suspeitos, cochichando, observando os arredores. Um deles se posicionou no portão, outro escalava o muro, enquanto os demais se espalhavam pelo terreno. Estava claro, tratava-se de uma tentativa de invasão bem coordenada. Só que eles não contavam com um sentinela de 4 patas. Um pastor alemão atento ao menor ruído já estava patrulhando o quintal. Assim que percebeu a movimentação, seus ouvidos se levantaram e ele partiu para a ação. Com um latido grave e poderoso, o cão alertou os intrusos, e o bairro inteiro. Um deles, já dentro do terreno, tentou escapar imediatamente, correndo em pânico. Os outros 2, ainda em cima do muro, hesitaram. Não sabiam se desciam, se voltavam ou se rezavam. O cão, sem dar trégua, continuava latindo com toda a força, deixando claro que aquele não era um lugar vulnerável. A combinação de barulho, desespero e exposição fez com que os 4 desistissem. Saíram correndo e desapareceram na escuridão da noite. Enquanto isso, o pastor alemão permanecia firme em seu posto, atento, farejando o ar, como quem diz: "Tentem de novo, se tiverem coragem." Número 6. Casa errada. Esse dia com certeza entrou para a lista dos piores da vida de um certo criminoso. Ele acreditou que seria fácil invadir a propriedade, passou por barreiras externas e achou que estava tudo sob controle. Mas mal sabia ele que lá dentro havia 2 cães altamente treinados esperando qualquer deslize. Assim que o invasor foi avistado, os cães não hesitaram. Correram em sua direção e o atacaram com uma força impressionante. O homem gritava por socorro, tentando se livrar das mordidas. Só que seus apelos foram em vão. Os cães estavam cumprindo o papel deles com precisão.
O dono da casa, surpreendentemente calmo, filmava tudo. Registrava o momento como um aviso. Nunca mais tente isso aqui. O invasor, em pânico, tentava escalar uma cerca baixa para escapar. Mas os cães continuavam atrás dele, mordendo sua roupa, rasgando sua calça, impedindo qualquer chance de fuga. Sem opções, o homem subiu numa árvore, achando que estaria seguro por lá. Mas os cães continuavam rodeando a base, esperando pacientemente. A essa altura, tudo já havia sido registrado, e o dono da casa tinha duas opções: esperar a polícia ou deixar que os cães resolvessem. Uma coisa era certa: aquele ladrão jamais esqueceria o que enfrentou naquela casa. Número 5. Cercado por todos os lados. Em um vídeo que viralizou nas redes, uma cena de tirar o fôlego mostra o momento em que um invasor se vê completamente encurralado por dois cães de guarda. A tentativa frustrada de entrar em um apartamento rapidamente se transforma em um confronto intenso com os verdadeiros donos do território. Nas imagens, possivelmente registradas pelos próprios moradores, é possível ver o invasor em apuros, tentando escapar dos cães que não dão trégua. Eles avançam de ambos os lados, fazendo com que o homem fique preso, sem saber para onde correr. De um lado, um cão rosnando, pronto para atacar. Do outro, outro cão impede qualquer chance de fuga. O invasor tenta se proteger, encostando-se em uma porta de ferro, mas está claro que sua situação só piora a cada segundo. A tensão cresce com o tempo, e a angústia do ladrão é visível. Ele sabe que qualquer movimento pode desencadear um novo ataque. Enquanto isso, os moradores acompanham tudo, observando com cautela e controle. Os cães mantêm a posição, atentos, como se dissessem: "Você não vai a lugar nenhum." A cena termina com o invasor exausto, sem saída, cercado por vigilantes de 4 patas. A ação estratégica dos cães e a tranquilidade dos donos garantiram que o sujeito não tivesse como escapar antes da chegada da polícia. Número 4. Invasão imprudente. Só Deus sabe o que passou pela cabeça desse sujeito quando decidiu invadir uma propriedade protegida por 2 imensos boerboels. Talvez ele achasse que seriam cães comuns, talvez nem soubesse da presença deles, mas bastou atravessar o portão para entender o tamanho do erro que cometeu. Esses cães, conhecidos por seu porte intimidador e por sua lealdade incondicional, não esperaram nenhum comando. Assim que viram o invasor se aproximando, avançaram com força e velocidade. O homem, que já parecia ter experiência com esse tipo de situação, imediatamente se jogou no chão, de barriga para baixo, tentando proteger os órgãos vitais. Mesmo assim, os cães não recuaram. Cercaram o invasor, rosnando alto, e começaram a atacá-lo com firmeza. A sorte dele foi que a equipe de segurança da casa chegou rápido. Em poucos minutos, os agentes entraram em ação, controlaram os cães e imobilizaram o invasor. Se tivessem demorado um pouco mais, o desfecho poderia ter sido muito pior. Fica a lição: se há um lugar onde você nunca deve tentar invadir, é onde há boerboels treinados esperando. Número 3. Guarda de joalheria. No meio de uma loja de joias movimentada, um momento de tensão paralisou clientes e funcionários. Um homem entrou com jeito suspeito, olhando ao redor com inquietação. Mas ele não contava com a presença de um verdadeiro guardião. Um cão imponente, posicionado ao lado do balcão, atento a cada movimento. Assim que o sujeito se aproximou com atitude suspeita, o cão tentou pular o balcão. Não conseguiu na primeira tentativa, mas não desistiu. O dono, percebendo o risco, rapidamente guiou o animal até o invasor. Foi aí que tudo desandou. O cão, em modo protetor total, atacou com precisão, abocanhando a mão do sujeito com firmeza. O medo estampado no rosto do homem era evidente, e sua tentativa de recuar só piorou a situação. O dono do cão, tenso, tentava conter o animal, mas o cachorro estava focado. Só soltou quando teve certeza de que o perigo havia passado. Por sorte, o homem usava uma jaqueta grossa, o que evitou ferimentos mais graves. Mesmo assim, o recado foi dado. Aquela loja não era um lugar fácil de assaltar. O cão cumpriu seu papel com excelência, mostrando que fidelidade e treinamento formam uma combinação poderosa. Número 1. Ladrões no quintal. 2 homens acharam que tinham encontrado a oportunidade perfeita. Um quintal com portão entreaberto, sem sinal de movimento, e aparentemente sem ninguém em casa. Só que eles estavam sendo observados por uma câmera e por um cão com faro afiado. A dupla se aproximou devagar, espiando pela lateral da casa, até que decidiram entrar.
Mas antes mesmo de passarem pela porta, foram surpreendidos por um latido seco e forte. Era o aviso final. Vocês não deveriam estar aqui. O cão, atento e destemido, avançou com convicção. Os dois homens entraram em pânico. O que parecia um roubo fácil virou uma corrida desesperada para escapar. Sem olhar para trás, os dois correram de volta, tropeçando e se empurrando. Sabiam que se ficassem um segundo a mais, o cão alcançaria. Fugiram do jeito que puderam e nunca mais voltaram. Enquanto isso, o cão permaneceu firme na porta, encarando o portão como um verdadeiro soldado. Não era apenas um animal de estimação. Era o protetor daquela casa, e os invasores entenderam isso da pior forma possível. E aí, qual dessas histórias incríveis de ladrões colocados no lugar por cães de guarda te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!